Bom dia! Estamos ao vivo em mais um dia para glorificar o nome do Senhor. Tudo bem aqui? Pronto. Sábado! Estamos em um sábado, mais uma semana. E caracas, chegamos no dia 99. Como isso foi possível? Como passou? Como chegamos até aqui? Eu não sei explicar, não sei de onde veio, não sei. Mas o Espírito de Deus é quem nos fortalece, é quem nos enche de ânimo para estar aqui, é que fala, né, para os corações das pessoas, é que transforma. É Ele que faz a obra, a gente só precisa se dispor, é só ficar esperando que ele venha se mover, né? Que ele venha fazer. Quando nós nos movemos, ele faz a parte dele. Quando nós temos a iniciativa, ele faz a dele. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, meu amor, seja muito bem-vindo. Bom dia, povo, bom dia. Estamos na série de Provérbios, hoje episódio, eu vou dizer capítulo, mas é episódio 9. Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Vamos aprender mais um pouco sobre a sabedoria do reino. E os provérbios são muito interessantes, estou gostando muito de estudar sobre eles. Eu já li algumas vezes, mas ainda não tinha parado para estudar, meditar, pesquisar, porque é diferente, né? Quando você está só lendo um livro e quando você está estudando um livro. E nesse caso aqui, provérbios, a gente está estudando, né? Eu trago aqui alguns provérbios que são, eu acredito que são que falam mais ao nosso coração, que tem mais direcionamento, mais aprendizados, e tudo que nós aprendemos durante esses últimos dias, né? Hoje é o 9º dia, tem sido muito edificante. Também te amo, também te amo, meu querido. Então, abra aí Provérbios capítulo 8, versículo 17. E é muito interessante todas as percepções que Salomão traz a respeito da vida e de tudo o que acontece, porque esses versículos foram escritos há muito tempo atrás, né? Há 3.000 anos atrás, mais ou menos. E eles são muito atuais, então tudo que acontece hoje, se a pessoa parasse, né, para estudar, para meditar, para viver isso, para colocar, como o próprio Salomão orienta, né? Guarda no teu, essas tábuas, né, no teu coração, guarda esses mandamentos no teu coração, para que você viva bem, para que você viva a prosperidade, para que você viva em paz. Então, quando nós fazemos isso, né, nós reconhecemos a sabedoria de Deus, quando nós buscamos essa sabedoria, com certeza, nós vamos ficar ali mais firme, mais forte. Vamos ler aqui, versículo 17. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Bom, a pessoa, esse trecho, ele se faz referência ao Senhor Jesus. Quando nós, de fato, buscamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, quando Ele veio aqui na Terra, Ele falou muito isso, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Então, o que acontece? Nós, a maioria das pessoas, elas dizem que buscam Deus em primeiro lugar, mas isso não é real, isso não é feito na prática. Por quê, Michele? Porque na maioria das vezes ela toma decisões baseadas nas suas intuições, baseadas no seu coração, baseadas naquilo que outras pessoas estão dizendo para ela fazer, mas não baseadas na direção do Espírito Santo. E aí você pode falar, Michele, mas eu oro e eu peço para Deus a direção e às vezes não vem nada na minha cabeça, não acontece nada, não tem nenhum sinal de fogo, nem de fumaça. Como que eu vou saber se é Deus que está me dando a direção? Como que eu vou saber se é Ele que está me falando aquilo dali ou vai me falar alguma coisa? Porque na maioria das vezes eu não escuto nada.
As pessoas não escutam nada, a maioria das vezes não escutam nada por não ter intimidade com o Senhor. Por quê? Porque se você tiver intimidade com Ele, se você buscá-lo todos os dias, se você tiver assim um relacionamento de proximidade, você vai estar mais sensível à voz dele. Porque Ele fala, mas só que às vezes a gente não ouve por estar distante. É como se você estivesse numa rua, por exemplo, e você estivesse falando com alguém que esteja lá do outro lado. Você fala ali num tom normal para a pessoa ouvir. Só que quanto mais distante essa pessoa estiver de você, menos ela vai te ouvir. E a voz do Espírito de Deus, ela é suave, ela é calma. Tem uma história muito interessante que é de Elias, que ele estava buscando ouvir a voz de Deus quando ele estava na caverna. E ele procurou ouvir a voz de Deus no vento, ele procurou ouvir a voz de Deus no trovão, ele procurou ouvir a voz de Deus em outros grandes barulhos, né? Mas quando veio um vento suave, foi ali que ele ouviu a voz de Deus. O que isso nos mostra, o que isso nos ensina? Que a voz de Deus, ela é suave, ela é sensível e você só consegue ouvir quanto mais perto você estiver dele. E no fato em quando você estiver perto dele, mais perto, não no sentido religioso, sabe? De você, então eu tenho que estar todos os dias na igreja, eu tenho que me envolver em tudo, eu tenho que fazer tudo para mim poder ouvir essa voz. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter essa intimidade, esse relacionamento, como você tem com o seu cônjuge, por exemplo, como você tem com os seus filhos, por exemplo, de você, isso se você tivesse essa intimidade, né? Porque tem gente que não tem nem isso. Mas quando você tem uma proximidade, você quer estar perto todo o tempo, você quer conversar sobre qualquer coisa, você às vezes chora, se abre, você às vezes sorri, fica feliz, um sorriso todo bobo, você, sabe, se conecta com essa pessoa de tal forma que vocês dois parecem um só, né? Eu digo em relação ao casamento, né? A palavra de Deus diz que nós somos a noiva e ele é o noivo, então nós podemos ter essa intimidade. A partir do momento em que o véu do templo ele foi rasgado, nós temos livre acesso. Livre acesso ao Pai, livre acesso ao Filho, livre acesso ao Espírito Santo. Jesus, ele veio na Terra, ele influenciou milhões de pessoas, ele deu muitas missões para nós, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, ele falou várias coisas. Mas uma coisa que ele disse eu preciso ir ao Pai para que o meu Espírito desça, para que o Espírito de Deus desça. Então, hoje nós temos o Espírito Santo para que conviva com nós. Ele não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos. Mas quando nós escolhemos ficar longe dele, quando nós escolhemos fazer outras coisas que não sejam da vontade dele, nós acabamos sentindo essa distância, porque ele está lá. Eis que estou à porta e bato. Então ele está lá, disponível para nós. Então quando ele fala aqui em Provérbios, né? Eu amo todos os que me amam e quem me busca me encontra. Então quando você se dispõe a buscá-lo, quando você se dispõe realmente a amá-lo, aí você de fato vai poder ouvir essa voz. Você de fato vai poder ouvir esse discernimento, porque o discernimento vem através da sabedoria e a sabedoria vem através do Espírito de Deus, que vai te dando orientações daquilo que vai acontecendo na sua vida. Eu falei alguns dias atrás que a sabedoria ela é formada pelo conhecimento que nós temos através das experiências que nós vivemos. Então, quanto mais velho você vai ficando, teoricamente, mais sábio você vai se tornando, porque você vai vivendo mais. Mas é possível acelerar esse processo quando você vai tendo esse relacionamento de intimidade com o Senhor. E é um desafio muito grande ter isso, porque é necessário ter uma constância, é necessário fazer realmente todos os dias, nem que seja pela manhã, pela tarde, pela noite, não orações vagas e vazias, mas orações de busca, de adoração, para que você venha de fato sentir, sabe, a presença de Deus. Mas, Michelle, eu já faço isso, e mesmo assim, às vezes, eu não escuto. Existe algo, tem uma música muito interessante da Cassiane, que ele fala quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando. E existem ações que Deus ele já nos deu, direção que ele já nos mandou fazer, só que às vezes a gente não obedece. Então, quando você não obedece, você não escuta o próximo passo. Essa semana eu finalizei o livro
o Despertar da Leoa, eu achei muito massa, muito interessante, porque ele fala justamente desse despertar que o Espírito de Deus ele nos dá, sabe? De ele dá uma direção, ele fala algo pra nós, só que às vezes por medo, por achar que as pessoas vão pensar de você, por, sabe? Por se preocupar por não ver o final, você acaba não obedecendo no início, você acaba não ouvindo aquela voz. E isso acontece várias e várias vezes. Então você ouve um comando, ouve um chamado, mas você não obedece ele e aí para. Você ele não te dá um próximo passo, porque precisa executar esse passo primeiro. Precisa fazer isso primeiro. E às vezes a gente não quer, a gente não faz. E aí às vezes a gente não entende o porquê que essa palavra não se cumpre na nossa vida. Porque ele está falando, em minhas mãos estão toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça. Se você, para viver uma vida próspera, uma vida rica, uma vida cheia de bênçãos mesmo do Senhor, é necessário fazer o que o versículo anterior está dizendo, buscar, né? Aquele que busca me encontra. Só que às vezes a gente não quer buscar. E quando a gente busca, a gente não obedece. Então, parece simples, parece complexo, mas é simples, é bem simples mesmo. Quando nós andamos em comunhão, quando nós andamos em obediência, quando nós cumprimos aquilo que Ele nos chamou para fazer, Ele vai lá e abre realmente as portas. Ele vai lá e nos abençoa, Ele vai lá e nos patrocina. Ele observa você e diz assim, ele fez aquilo que eu mandei, então toma o próximo passo. E aí você vai subindo. E a sua vida ela vai sendo transformada e você consegue alcançar muitas e muitas pessoas através de transformações que Deus ele vai fazendo na sua vida. Porque Deus não é um Deus egoísta, Deus não é um Deus malvado, Deus não é um Deus assim, sabe, de prometer e te dar algo e depois te tomar. A maioria das vezes são escolhas que nós fazemos. São atitudes que nós tomamos que acabam nos distanciando de Deus, acabam nos distanciando das promessas, acabam nos distanciando daquilo que Ele nos chamou para fazer. Michele, mas tu tá falando só sobre Deus, mas eu quero realizar meus sonhos, meus objetivos, eu quero crescer na vida, eu quero ter sucesso. Eu também já pensei assim. Sabe, de querer chegar no alto, no topo, e todo mundo olhar pra mim e dizer assim, nossa, ela conseguiu, nossa, ela é tem muito sucesso, ela tem muito isso, tem muito aquilo. Eu também já pensei tudo isso. Só que eu entendi que tudo isso é futilidade, que você pode sim ter riqueza e prosperidade, mas dentro dos braços do Senhor, porque não tem como separar. Não tem como você viver uma vida que glorifique a Deus e glorifique a você mesmo. Porque é só Ele que pode ser glorificado através das nossas vidas. Eu recebi um chamado específico para ser influenciadora do reino. Porque na internet está cheio de influenciadores, né? Mas eu quero influenciar você a ir para o reino, a entender que o reino pode ser vivido aqui na terra. E todos os livros que a maioria dos livros que eu estou lendo, que falam sobre o reino, os livros que falam sobre esse despertar, eles falam sempre as mesmas coisas, e parece que são livros escritos há um tempo, mas parece que está muito real, muito, muito recente para mim, porque eu ainda não entendia isso, sabe? De você poder viver o reino de Deus aqui na Terra. Para mim isso parecia distante, parecia complexo. Só que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais eu vou estudando sobre isso, quanto mais eu vou buscando viver isso, tem sido muito real. E é claro que o resultado ele não aparece do dia para a noite, ele aparece com sementes que você vai plantando, com estudos que você vai fazendo, com testes que você vai fazendo, porque tudo é relacionado, tudo é uma questão de teste mesmo. Mas só que o Deus que cuida de nós, o Deus que derrama o Espírito dele sobre as nossas vidas, ele vai guardando o nosso coração, ele vai nos direcionando, ele vai, sabe, tomando a nossa vida nas mãos dele. E a paz que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração. E eu tenho vivido isso muito mesmo na minha vida nesses últimos 3 meses, indo pro 4º mês. Por quê, Michele? Porque eu nunca tinha colocado um relacionamento com Deus tanto em primeiro lugar na minha vida como eu tenho colocado agora.
E isso é real, porque há muito tempo, eu sou da igreja desde os 8 anos de idade, então eu já tenho 30, há muito tempo eu tinha vivido vários momentos de altos e baixos, sabe? De orar assim, mas de vez em quando, de buscar mais só na igreja, de falar em língua somente na igreja, sabe? Era assim que eu vivia. E sempre ficava um vazio e a preocupação, sabe? A ansiedade, o nervosismo, sabe? O de não saber o que fazer, de não ter uma noção daquilo que eu deveria fazer. Isso me preocupava demais, ocupava muito espaço no meu coração, na minha cabeça. E as características de Deus, que é a criatividade, a inteligência, a sabedoria, a organização, os processos, tudo que Deus tem, tudo aquilo que Deus tem como características que Ele passou para cada um de nós quando nos criou, elas não estavam conseguindo ter evidência porque a preocupação estava demais na minha cabeça. E isso é muito sério. Nós não conseguimos viver a vida que nós queremos por escolha nossa, porque nós preferimos ficar preocupado com aquilo que ainda nem aconteceu, ou com aquilo que poderia acontecer, aquilo que já aconteceu, mas que a gente continua remoendo aquilo dali. A maioria das preocupações ainda nem aconteceram, mas mesmo assim a gente vai lá e fica ansioso por conta disso. E a própria palavra diz que a gente não deve ficar ansioso com coisa alguma. E viver na dependência de Deus, em obediência, em buscar a Ele, em ter relacionamento com Ele, não tem preço. Já faz esses últimos 3 meses mesmo que a gente tem colocado realmente a nossa confiança em Deus e tem acontecido assim coisas que a gente não consegue nem entender. Mas a paz, ela faz parte da gente. A paz, ela penetra no nosso coração. A paz, ela faz com que a gente venha enxergar tudo como uma grande oportunidade. Faz algumas semanas que pegaram algo lá na loja e foi assim incrível como eu e o meu esposo nos comportamos durante dessa situação. Acho que se fosse alguns meses antes, nós teríamos ficado assim com muita raiva, com muito desprezo, sabe? De dizer assim, poxa, por que isso aconteceu, sabe? De reclamar e tudo mais. Só que, tipo, o problema aconteceu, a gente foi lá e resolveu, e o nosso coração, ele ficou em paz. É claro que a gente fica chateado com aquilo ali no momento, mas não ficou alimentando isso. E Deus, ele foi, sabe, abrindo as portas, foi administrando, e o nosso coração foi ficando tranquilo, foi ficando em paz. E você ter isso dentro de si realmente não tem preço. Porque isso te prepara para um próximo nível. Sabe, não há como Deus te dar a prosperidade, a riqueza, a abundância, se você realmente não se colocar para resolver pequenos casos. Quando você vai subindo de nível, o grau de dificuldade, ele vai aumentando. E por mais que você ache que umas pessoas que são bilionárias, milionárias não têm problemas, na verdade elas têm. Só que são problemas de milhões, problemas de bilhões. E às vezes a gente acha que o dinheiro ele vai resolver tudo, mas na verdade ele não vai. Ele pode até potencializar muitos problemas, na verdade, pode multiplicar os problemas. Porque com muito dinheiro, para quem não tem uma boa mentalidade, para quem não tem realmente um coração nas mãos de Deus, ela vai ser uma pessoa totalmente transformada, uma pessoa egoísta, gananciosa, e isso dali pode destruir ela. Aproximar pessoas que não tem nada a ver, pessoas que só querem ali o mal dela, pessoas que só querem ali sugar o dinheiro, né? Isso pode acontecer também. Mas a reflexão que eu quero trazer para você nessa manhã é que se você ama a Deus, ou se você diz que ama a Deus, é necessário buscá-lo. Ele está lá disponível. E tudo que ele tem nas mãos dele, ele fala que a riqueza que ele tem, né, o fruto dele é melhor do que o ouro. Então, isso significa que ele está acima de tudo. Então, se você tiver ele do seu lado, se você tiver ele vivendo com você todos os dias da sua vida, como ele já prometeu, pode ter certeza que tudo que vier nessa terra vai ser realmente menor do que ele. Mas, estando ao lado dele, ele cumpre isso.
Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a eles prosperidade sem fim. Ou seja, ele vai realmente dando essa riqueza, essa prosperidade, quando nós nos colocamos mesmo na disposição dele, em obediência a ele. Ah, Michele, mas eu já estou na igreja há um tempão, eu já sou crente há muito tempo, e eu não consigo ver nada disso. Paulo nos convida a fazer uma renovação da nossa mente. E é muito claro esse versículo, né? Romanos 12, 2. Não vos amoldeis, né? Não vos acomodeis, não se conformeis com este século, mas transformai, né? Mas buscai a transformação e a renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até arrupiei aqui. Sabe, se você continuar pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas todos os dias, sem buscar um renovo, sem buscar estratégias novas, sem buscar a direção certa, com certeza você vai viver do mesmo jeito e não vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É muito simples, só que a gente complica tudo, a gente que fica, sabe, misturando tudo, a gente que fica causando confusão, que fica se preocupando demais, sabe, se entristecendo, sabe, ficando assim, ai meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Ai Senhor, isso e aquilo. Só que ele já te mandou fazer uma coisa, mas você não fez. E aí você fica esperando que ele faça alguma coisa, mas é a sua parte. É como se fosse um jogo de xadrez. Você dá um passo e ele dá outro. Só que nesse jogo de xadrez não há vencedores e perdedores. Há somente você que ganha e ele é glorificado. Os dois ganham. Porque a vontade de Deus não é que a gente vive em sofrimento, uma vida limitada, uma vida miserável. Não é isso que Deus quer para nós. Nossa, lá em João 10:10, Jesus fala que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Lá em Mateus ele fala que os discípulos perguntam, Senhor, nós largamos tudo por tua causa. E o que vai acontecer conosco? E ele fala, bem-aventurado aquele que largou tudo, que deixou seu pai, deixou sua mãe, que terá 100 vezes mais nesta vida e a vida eterna na próxima. Nesta vida vai ter 100 vezes mais e ainda vai ter a vida eterna. São duas coisas diferentes. Você pode viver o reino de Deus aqui na Terra. Eu não entendia isso mesmo, não entendia, isso pra mim não fazia sentido. Só que quanto mais eu fui buscando, quanto mais eu fui pesquisando sobre isso, eu percebi que isso realmente é real. De você buscar a Deus, de você viver aquilo que Ele te chamou para fazer, de você, sabe, se entregar de corpo, alma e espírito, de ser um só com Ele. E o nome dele ser glorificado através da sua vida. Você viver o reino dele aqui na Terra. E quando chegar o grande momento, ele vai dizer para você, né, se você fizer a sua parte, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O nosso objetivo de vida, a nossa missão de vida tem que ser ouvir isso no grande dia. Só que, sabe, às vezes fica muito preocupado com tanta coisa, sabe? Não vos ansieis, né? Não ficai ansiosos com coisa alguma. A palavra já nos diz isso. É um desafio muito grande fazer tudo isso, realmente. Só que é como um músculo que você exercita todos os dias, ele vai ficando mais forte. A oração é como um músculo, você vai exercitando todos os dias, vai ficando mais forte. O relacionamento é como um músculo também, você vai exercitando todos os dias e você vai ficando mais forte. Quanto mais você vai buscando, mais próximo você vai ficando e você vai ouvindo com mais clareza ainda a voz do Espírito. E isso é real para nossas vidas. Então, que no dia de hoje você venha buscar o Deus que promete a você riqueza, abundância, prosperidade, mas, além de tudo isso, paz. Porque se você não tiver paz de espírito, você não consegue nem viver nada disso. O Deus que já promete, que já disse que te ama, que está somente esperando por você, que hoje você venha buscá-lo, você venha ter esse relacionamento, você venha viver as promessas que Ele realmente já nos deu, já nos liberou, já temos livre acesso, fomos criados para ser governantes sobre todas as coisas aqui na Terra. Mas precisamos buscar isso, precisamos aceitar, precisamos viver isso.
Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh Deus, graças nós te damos, porque o Senhor é muito bom. A tua graça, meu Deus, é grandiosa, e o Senhor é bondoso, misericordioso, e é tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra e por derramar sobre nós o teu Espírito. Que tu venhas falar, meu Deus, ao coração de cada um e nos mostrar qual é o próximo passo. E se há algo que o Senhor já mandou, meu Deus, mas que nós não obedecemos, venha trazer a memória de cada um nesta manhã, para que nós possamos te obedecer e viver conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Reflita sobre isso hoje. Qual foi o passo que Jesus ele te mostrou, que ele te deu e você ainda não deu? O que ele mandou você fazer que você ainda não fez? Busque isso, busque viver na presença dele, busque se entregar mais a ele, busque esse relacionamento de intimidade com ele, para que a sua vida realmente venha a ser transformada. Deixe as preocupações de lado, as mágoas, os rancores, tudo que te atormenta, tudo que te perturba, a ansiedade, tudo isso. E coloque realmente a sua vida nas mãos do Senhor. Se você tem andado distante dele, se você acha que não tem mais solução, ou que ele não te ama mais, ou que ele não vai te aceitar de volta, ele diz que ele te ama. Ele fala que ele cuida de você. Ele diz que ele nunca te deixou sozinho. Você que se distanciou dele. E ele só quer que você se volte para ele. Ele só quer que você compreenda que ele te ama. Ele só está esperando uma decisão sua. Se achegue até ele e ele vai se chegar até você. Abra a porta do seu coração e deixe ele entrar. Deixe ele transformar a sua vida. Deixe ele transformar a sua mente. Deixe ele fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Aceite isso. Pare de viver do mesmo jeito. Pare de viver uma vida limitada, uma vida miserável, uma vida de preocupações, uma vida de ansiedade, uma vida sem resultado. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus ele te chamou. Foi para que você viesse ter uma vida de verdade e com muita abundância e com, sabe, sem faltar nada. Aqueles momentos que você estava chorando porque não tinha nada para comer, aqueles momentos em que você estava ali, sabe, dizendo que estava sozinha, que estava pensando em morte, que estava pensando em se matar naquele momento, ele estava ali com você. Não desiste. Ele te ama. Não desiste. Ele quer cuidar de você. Não desiste. Aceite ele no seu coração. Deixa ele entrar e transformar a sua vida e transformar você. Porque você vai ver como é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tá bom? Um beijo no seu coração. E até amanhã. Amanhã, domingo, nós estaremos aqui às 6h27. Um beijo.